gente, eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista e faço um cafezinho da hora, né, Bebê? Eu gosto do teu café. É bom, né? É bom. Oi, gente, eu sou Bebê Salvego, cantora, compositora e apresentadora desse programa maravilhoso, junto com o Zé. Bem-vindos ao Notom, você aqui no nosso programa de entrevistas com o seu artista favorito. E para você que está com a gente no canal UOL, eu quero dizer o seguinte, esse programa tá ótimo para quem gosta de samba. Por quê? Nós recebemos aqui Salgadinho, recebemos aqui os Pretos, né? E hoje a gente recebe uma artista que para mim é uma musa, né? É samba rock, é MPB, é funk, enfim. Paula Lima tá aqui, senhoras e senhores! Yeah! Gente, obrigada! Que linda! Que vibe tá com vocês, viu? Zé Luiz, te adoro há Obrigado. muito tempo, desde sempre. Obrigado. Bebê, você é meu xodozinho. Eu amo demais Que te encontrar. legal, Que honra. te acho incrível, genial. Então, é um prazer estar aqui com vocês pra gente falar de música. Pô, Muito Paulo, bom. o prazer é todo nosso. A gente fica muito feliz de te receber. Obrigada. E a gente já vai começar pelo seu single, o novo single atual, que é O Universo que Habita em Mim, composição de Emicida, uma ficha técnica linda, você é maravilhosa. Conta pra gente o processo desse single e que universo que existe em você. Olha que emoção. Bom, tudo começou quando eu fiz um show corporativo com a Emicida e a gente se deu muito bem. Então, já na passagem de som e no ensaio e tal, e eu sempre admirei demais. Ele é um dos grandes pensadores, né, da nossa geração, desse tempo. Então, foi muito bacana e combinamos de fazer uma música. Nos encontramos, falamos horas, dias, e eu falei desse universo que habita em mim, do que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Falei muito sobre fé, sobre resiliência, sobre o coletivo, sobre ser, estar, ocupar, né, sobre empoderamento, liberdade, e ele ouvindo atentamente. Fiote cruzou ali com a gente no estúdio também, e de repente um dia às 7h30 da manhã eu recebo uma ligação. Paula Cristina, bom dia, o passarinho já está cantando, a flor já foi regada e a música está pronta. E aí eu fiquei muito feliz de cara, mesmo sem ouvir. Quando eu li ele cantando, né, e a letra, a poesia, e ele conseguiu captar tudo aquilo que eu tinha dito, né, e explicitar de uma maneira muito poética, com as sacadas, né, que só o Emicida tem. Ele coloca ali tudo que foi dito de uma maneira muito interessante, muito profunda, Sim. muito original e verdadeira. E aí, assim, surgiu a canção. A partir disso, ela começou antes da pandemia. Ah, tá. E ela tocou e bateu, mas depois da pandemia ela fez todo sentido. Com E certeza. aí realmente eu precisava registrar. Comecei a fazer nos shows, as pessoas, imagina, depois da pandemia estava todo mundo com o sentimento muito aflorado, né? Então as pessoas choravam no show e elas começavam já a cantar, mesmo sem conhecer, sendo uma canção inédita. Eu falei, é isso aí. Fizemos no Sonastério uma versão, mas é uma versão ao vivo, né? E eu sempre acho que, eu gosto muito do ao vivo, mas um registro no estúdio, ele tem os detalhes, ele tem uma outra captação, tem um outro registro de voz, tem aquela emoção toda do ao vivo, né, fervendo. Com certeza. E eu quis fazer isso. Então agora, este single nasce de uma outra maneira, muito desejado, é tipo um filhão mesmo, desejado, querido. Eu estou 100% realizada com o resultado e mostrei para o Emicida que até então estava reticente com as coisas que ele vinha ouvindo sonoramente. Ele amou. Aí eu falei, Pronto. chegamos no lugar. E aí convidei já para ele participar do clipe. Porque eu falei, eu vou fazer, como é que fala? Barba, bigode, sei lá o quê. Cabelo, bigode e cabelo. Isso, Isso serviço completo. Isso. E aí foi muito bacana, porque eu tenho um guruzinho, ele vai amar saber disso, que ele é meu guruzinho, eu nunca falei dessa forma para ele. Mas eu tenho um grande amigo que é o Alex Colantônio, que é um pensador, um designer, e ele, quando ouviu a música, ele falou, olha, eu coloco essa música como se fosse num relicário. Ela é uma música muito, de muita gentileza, de muita delicadeza, sutileza. Então, acho que a gente podia fazer assim, assim, assado, clipe e tal, não sei o quê. Vamos chamar umas crianças, porque aí o universo que habita em você, tudo que você sente, né? E tem também a questão, eu falei do coletivo,
Mas essa questão realmente é algo precioso para mim. Eu acho que a gente está muito no automático e esquecendo de gente que gosta de gente. Então, para mim é muito importante assim compartilhar coisas boas e pensar na transformação, na evolução, na revolução e o que a gente vai deixar plantadinho ali para quem vem. Ô, Paula, você está falando de nascimento, eu quero saber do teu nascimento como artista até, né? Vamos voltar no tempo. Eu sei que o teu pai, me corrija se eu estiver errado, mas a tua família é muito musical, mas teu pai te apresentou jazz. Sim. Como é que a Paulinha, lá atrás, antes da Paula, musicista, Essa Paula cantora, Lima, né? Antes da Paula Eu Lima? sou Paula Cristina, antes Doutora, da Paula Lima. Você é doutora Paula Cristina. Como é que é o nome da advogada? Na verdade, eu sou formada em Direito, eu detesto mentira, sabe? Então eu falo a verdade, eu me formei, tenho ali aquela fotinho com a beca, né? Como é que chama aquilo ali? Aquele chapeuzinho quadrado. Chapeuzinho, enfim. Chapeuzinho. Tem a foto, meu diploma, mas eu não prestei OAB. Tá. Eu falei para minha mãe que eu achava que eu precisava me dedicar mesmo à música, não teria aquele tempo todo. Ela falou assim, bom, a gente sempre tem um plano B, né? Não deu certo, presta OAB e siga Vira que como segue. uma advogada. Tudo bem. Falei, então tá. Então me dediquei. E meu pai sempre foi muito musical mesmo. Então ele me apresentou Martinho da Vila, Jorge Ben, Alcione, Fundo de Quintal, tudo de jazz, assim, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Eu lembro de ter assistido em preto e branco numa TV, Sarah Vaughan cantando com Simonal. Isso é marcante para mim. Eu imitava Alcione, a gente morava num sobradinho na Vila Mariana, e eu subia ali naquela escada, pegava uma escova de dente, um tamancão da minha mãe. Minha mãe Não é muito... deixa o samba morrer lá de cima. Acho que era isso, né? Eu lembro desse momento que eu imitava, botava uma roupa meio brilhante. Anos 70, né? As mulheres usavam peruca, né? Então tinha uma peruquinha super moderninha, assim, lisinha, que eu punha assim também. E aí cantava e tinha que ter plateia, que era meu pai e minha mãe. Lógico. Ficavam ali assistindo. Então acho que é uma das minhas primeiras referências. Jorge Ben parecia um primo de uma amiga do meu pai. Ele, inclusive, fisicamente, eles eram parecidos. Eu achava que eles eram primos e parentes. Na cabeça da criança. Você entendeu? Possível. Eu adoro isso. É o lúdico. Eu achava que ele ia chegar na casa do meu tio, Lógico, tava tudo buzinando. certo. E o som tinha muito a ver, assim, né? Total. Então, eu acho também que eu tenho essa ligação com o Jorge, que depois se tornou um grande presente, porque eu já fiz mais de 30 shows com ele. Então, a primeira vez que eu vi, né, ele jogando alfazema em todo mundo no estúdio e tal, e aí eu falei, gente, eu tô aqui com meu ídolo é ótimo, meu ídolo, esse ícone, essa inspiração, enfim. Então eu ouvi tudo isso de criança e nas festas do meu tio, aí já rolava Whitney Houston, Wendy Gang, Almir Neto, e ele gostava do vinil, então a gente chegava lá sabendo que ia ter um vinil novo, de quem seria, que a gente ia olhar capa e contracapa. Então eu lembro da gente decorar as músicas do Djavan, a família, eu e minhas primas, a gente se reunia, cantava tudo e tinha meio uma competiçãozinha para ver quem decorava primeiro e quem cantava melhor aquela música e tal. Então, o Luz, Sina, o Cosi Siquelele, a gente aprendeu ali na casa do meu tio, no churrasco. E depois tinha a parte da dança, né? Depois de tudo isso, rolava Count Basie, as orquestras de jazz, e aí meus tios dançavam, que era o swing, né? Que era um pouco diferente do samba rock. E aí nós mais novas, né, e mais novos, a gente pegava um pai ou um tio para aprender a dançar também, né? Então essa foi a minha história musical. E aos 7 anos, a tia Terezinha chamou minha mãe, que era professora, e falou o seguinte, olha, a Paulinha tem um dom. Eu acho que você devia investir nessa questão musical dela. Porque pode ser, né, que isso faça bem para ela, porque obviamente você não vai pensar, pode ser que um dia seja canto, sei lá. Enfim, aí minha mãe perguntou qual instrumento eu queria estudar, eu escolhi o piano erudito e estudei 10 anos e me formei. Caramba, muito Paula, bom. 10 anos. 10 anos de 10 piano anos erudito. de Toco piano. super mal, mas estudei. Eu fazendo bona, né? Exatamente, Bach, Beethoven e os solfejos e tal. Eu odiava solfejo. Eu odiava. Eu também. Nossa. E as aulas teóricas, né, eram muito chatas, assim. E aí, enfim. Mas foi muito bom,
porque isso fez com que eu entendesse que a música era algo possível, né? Se tornou acessível, se tornou real, palpável, né? Mesmo sendo o erudito. Sim. E como você se apaixonou pelo samba rock? Porque assim, se você pensa em samba rock, pensa em soul, os primeiros grandes nomes, vem Paula Lima na Ai, que cabeça, chique, certeza, bebê. assim. Além dos Adoro. grandes gigantes novos dos anos 70, 80, a primeira pessoa que eu penso é Paula Lima. Como que você se apaixonou pelo samba rock? Eu acho que tem a ver com essa história que eu contei, né? Tem a ver com Jorge Ben, tem a Sim. ver com Bebeto, Sim. tem a ver com Branca de Neve, Ah, super importante nessa legal. formação do samba rock. E eu acho que tem a ver com o próprio swing que eles dançavam, que depois eu fui entender que podia ser Entendi. transformado em samba rock. Aos 13 anos, tinha um programa de rádio que era tipo meio nostalgia, tal, não sei o quê. E acho que era na Band FM, se eu não me engano. Mas todos os sábados eu parava a tarde inteira, do começo do programa até o final. E era só música negra, de uma maneira geral. Mas quando chegava na parte do samba rock, aquilo ali mexia comigo de uma maneira diferente. já batia. Então tocava também Trio Mocotó, Elisete Viana, originais do samba, com Falador Passa Mal, rapaz. Falador Passa Mal. Sim. E aí eu pirei naquela história e fui mais a fundo. Quando eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, eu trabalhei dos 19 aos 25, né? O tempo da faculdade, mais ou menos, eu trabalhei ali. Era ali na Praça da Sé, e eu ia até o Largo São Bento e nas paralelas ali ficar fuçando tudo que tinha de samba rock. E aí chegava em casa, ouvia tudo aquilo e ia absorvendo, né? E aí me apaixonei especificamente pelo meu guarda-chuva. Quando eu estava no Funk Como Legusta, o Bid perguntou que música eu gostaria de inserir ali naquele primeiro trabalho. Eu já falei de cara meu guarda-chuva. E o Tiquinho, o trombonista, fazia parte da banda do Jorge Ben e falou para mim, eu tô achando que essa música é do Jorge, mas não existe uma gravação dela com o Jorge. E aí ele descobriu que realmente era do Jorge. Um dia eu estava no Blém Blém, que era uma casa noturna muito conhecida em São Paulo, e bateram na porta, tem uma pessoa para te ver. E era o Jorge Ben. Já depois, assim, de anos da Alfazema. Tá, depois. Sim. Exatamente, teve um hiato disso, que era o meu muito comecinho. Ali eu estava no meinho, agora eu continuo no meinho, mas o Jorge chegou ali e realmente a música era dele. Ele falou, vem aqui porque eu queria saber quem lembrou de Meu Guarda-Chuva, que é uma música que nem eu gravei. Total. E aí, eu acho que virou, acho que também você lembra de mim, porque eu amo samba rock, Meu Guarda-Chuva, ele andou, né? É uma música que virou um hit meu. E, ao mesmo tempo, eu estou devendo o samba rock para as pessoas. Porque eu amo, canto, é assim, a minha assinatura. Mas se a gente parar para pensar, registrado eu tenho 3. Sim. Tá. Então, nesse meu próximo trabalho, eu estou prometendo que Eita. teremos vários. Bebé está prometendo uma música para mim, quem sabe não é um samba Oi, rock. Bebé. Quem sabe, verdade. Quem Tu puxou a letra sabe? do funk, mas pode ser um samba. Não Pra é? mim vai ser um desafio gigante, maravilhoso. Você consegue tudo? Você pode tudo? Vamos Olha nessa, ela vamos falando fazer isso pra mim. juntas. Vamos sim, ó. Eu acho ótimo, eu estou testemunhando esse momento. Testemunhando este Testemunhando momento sim, de sim. nascimento do nosso samba E é assim que rock. nascem as ideias, as parcerias e, né, e maravilhoso. as coisas. E detalhe, Paula, eu estava, né, quando a gente puxa assim, a gente tem Unidade Móvel, que virou Unidade Bop, acho que foi o teu primeiro trabalho de Foi o meu banda. primeiro trabalho. Banda, né? Sim, banda. O Grêmio Recreativo, que é com Escova, Sim. né? Também banda Zomba, aí Funk Como Legusta, e a partir daí Paula Lima foi solo. Mas como é que, porque antes disso, quer dizer, você ouvia e era fã, né? Sei lá, Isso. acho que você chegou a assistir o Funk Como Legusta sem ser da banda, por exemplo? Ou não? Não, o Bid me ligava muito. Imagina, era um telefone de fio. Era um telefone de fio que ficava na cozinha da minha mãe, eu lembro bem. E aí liguei, ele falou assim, Paula, a gente está com um trabalho tão legal que a gente está fazendo no Anexo Domus. Eu queria que você fosse lá, você vai gostar da banda. Mas eu não estava entendendo que ele estava me convidando para ser cantora, entende? E o Bid sempre foi muito legal comigo, Tá. assim. As primeiras vezes que a gente se encontrou, eu estava ou fazendo Taíde
ou estava fazendo escova no Aeroanta. Nossa, Pinheiros. Pinheiros. Para falar a verdade, bem Perto aqui daqui, né? pertinho de onde a gente está gravando. Exatamente. Aeroanta era ótimo, cara. Vi tanta coisa boa. Ele, Eugênio Lima, foram pessoas importantíssimas para mim. E aí ele falou, quero que você vá. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou. Quando eu cheguei lá, eles estavam, acho que há um mês. Você perguntou quando eu entrei no Funk Como Linguista. Eles estavam há um mês tocando no anexo. Já tinha uma galera, né? Porque essa galera vira meio uma seita, né? Lotava, lembra? Lotava, E tal. vai chegando gente, você fala, não vai caber. E era muito diferente, porque eles criaram essa roda de funk, né? E eram músicos estelares, assim, de muita potência. E uma big band que não se via mais, né? Não se vê e não se via. Enfim. E quando eu cheguei lá, eu fiquei em êxtase. Aí dei a primeira canja, a segunda, a quinta, a 10ª. E aí um dia eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe, sempre minha mãe muito presente. Paula Cristina, quanto você recebe para cantar nesse lugar? Aí eu falei, eu pago o estacionamento. Nem estacionamento eu tinha. Não tinha nada. Eu lembro que era R$25 o estacionamento. Ou R$5, não lembro, mas enfim. Mas que era 5 dinheiros, vai. 5 dinheiros. E aí, ela falou assim, você não recebe nada. E você chega, mal dorme e vai... Porque no dia seguinte eu tinha que estar no tribunal. É verdade, você já estava... É verdade. Sim. Era tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu também comecei a fazer parte da banda do Taíde DJ1. Tá. E também da Zomba. Teve uma época que, assim, foram acho que 1 ano e meio ou 2 de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ela falou assim, Paula Cristina, você está com esse ar de febre e tal. E eu lembro que realmente um dia eu fui atender um advogado no balcão ali do Tribunal de Justiça. Como chamava, não era escriturária, era escrevente. Tá. E aí fui lá com o processo que a pessoa pediu. Aí a pessoa falou, peraí, você não estava ontem à noite cantando? Com Funk Como Me Gusta? Aí eu falei, com uma cara de febre, que quando você não dorme... Caída, né? Não dormir. Você fica só o pó, você fica, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí eu falei, tava. Aí ele falou, o Brasil é injusto, é um absurdo, uma cantora como você, uau, 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 não sei o quê. Aí eu pensei, eu falei, acho que tá na hora de eu pedir um tempo disso. Ele tem razão. Até porque se a gente não acreditar, né, no nosso sonho, quem é que vai fazer isso pela gente? Chamei minha mãe, ela falou, Paulinha, se você acredita, faça, até porque eu não quero ver você depois pensando no que você deixou de fazer, arrependida. Então, como sempre tem um plano B, se joga nessa. Aí tirei 2 anos de... Esqueci. Você tira, tipo, 2 anos sem licença, sem vencimento. Sem grana, você não recebia, exatamente, mas você não perdia o emprego. Exatamente. Né? Vai que. Vai que, entendeu? Aí depois isso é coisa de mamãe, né? Exatamente. Com certeza. Tava certa ela, né? Porque... que ela pensa com, né? Até porque amor é o pela seguinte, a gente, meu avô sempre pensou em educação e sempre pensou em independência financeira. E a última coisa que a gente... minha mãe, meu pai e eu, no caso, né? A gente queria que eu ficasse refém de alguma situação. Então, eu precisava ter uma segurança. E eu também só pedi essa licença sem vencimento quando eu senti que Taíde, Zomba, Funk Como Me Gusta, os jingles que eu gravava muito jingle. Ah, isso é bom, Sim. né? Isso entendeu? É bom. Opa! Você acertava a parte financeira de um lado. Aí dava uma segurada. Quando aquilo ali, aquele bolinho ali que eu recebia, ficou maior que o meu salário. Tá. Então eu falei, bom, se eu vivia com o meu salário, isso aqui tá maior, eu acho que agora eu posso ter um ofício. Claro. Eu sou uma cantora, essa é a minha profissão. Vamos ver nesses 2 anos se tudo vai dar certo. E aí, enfim, depois de 2 anos me ligaram e falaram, você tem que voltar amanhã. Eu falei, amanhã para onde? Eu não sabia do que as pessoas estavam falando. Você tinha esquecido que... Esqueci da licença que eu pedi. Tipo assim, milhares de coisas aconteceram. Fui pra França cantar com Taíde. Fiz Jô Soares e tal, não sei o quê. O mundo mudou. E parece que quando sai que... por isso que você tem que, entendeu? Focar, acreditar. Tipo, porque eu falei, eu tô perdendo tempo aqui amarrada, né? E aí eu falei, bom, então agora chegou a hora da exoneração. Que foi quando eu pedi exoneração e aí
vida que segue que como segue. cantora. Muito legal. Quanto tempo legal. de funk como le gusta? Você Eu lembra? fiquei, parece muito tempo, mas foi rápido, porque eu entrei em 98, e em 2001 eu lancei meu trabalho solo. É isso que eu ia te falar. E a partir daí, o funk, acho que o funk como le gusta, foi a última vez de banda, né? Foi um divisor de águas. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi esse momento? Tipo, agora eu, Paula Lima, sigo. Valeu, gente? Ai, foi dolorido. Imagina. Que eu era muito apaixonada por aquele trabalho, mas eu tive o convite do Bernardo Vilhena Tá. para entrar na gravadora dele e fazer parte daquele núcleo ali que lançou Seu Jorge, Banda Black Hill, Ivo Meirelles, e, enfim, eles queriam ser meio uma Motown. Entendi. E aí o Bernardo falou assim, Paula, eu não posso me jogar aqui com você se você não tá nem cá e nem lá. Então foi muito difícil assim esse desligamento. Houveram obviamente vários choques, né? Lógico, né? Porque era uma coisa muito forte e estava muito bem em São Paulo. A gente cria raiz em alguns lugares, Cria né? raiz, mas teve uma hora que eu vi que a minha história ficou diferente daquilo ali, né? E não era justo comigo, porque, obviamente, a gente deseja alçar novos voos, alcançar uma nova audiência, e também eu queria cantar mais, porque o Funk Como Le Gusta é uma banda instrumental, e é que a coisa mais incrível da face da Terra. Então, no show, eu cantava 5, 6 músicas. Poxa, eu queria cantar 20. Por que não? Por que não? É uma pequena diferença. Sim, poxa. Queria cantar 20. E também um repertório teu, composição sua. Exatamente. Né, Bebê? É uma coisa mais pessoal, né? Quem é você? E aí deu muito certo. Eu montei uma super banda, porque eu estava viciada naquilo, né? Eu não conseguia pensar diferente, não dava para fazer um quinteto. Então, inicialmente, ali eu tinha 11 músicos me acompanhando. E aí, músicos incríveis, entre eles o Robinho, baixista, que todo mundo pira. Que legal. Pois é. Então, virou assim, foi muito legal. E foi um disco produzido pelo Marcos de Castro, que foi uma escolha minha. O Bernardo me deu muita liberdade, acreditava muito naquilo. E foi muito bacana, assim, esse período. Tá. Sim. E como foi essa recepção, primeiro álbum, discos, dentro do país e fora do país? Porque a gente sabe que você tem um reconhecimento lá fora também. Um reconhecimento lá fora é muito bonito de você dizer. Mas algumas pessoas me conhecem. Claro. Eu passei por alguns países. Você fez Japão, né? Fiz Japão 5 vezes. E Japão Olha eles só, adoram, né? Não é Eles legal adoram Japão? música brasileira. Eles adoram. Você entra num café, música brasileira. É. É impressionante o Japão. E o né? legal é que quando você entra no palco, eles estão ali com aquela carinha de apaixonados. Sim. E eles cantam todas as músicas do começo ao fim. Bonito. Então, inicialmente, eu achava até que eu estava fazendo um show até mais para a comunidade brasileira, que tinham vários brasileiros. Depois, quando termina o show, eles fazem uma fila, eles ficam 1h30 na fila, na época, para receber autógrafo do CD, né? Para te ver, para conversar. E ninguém falava português. Eu fiquei em choque. E eles, emocionados, choravam. Então, foi uma coisa, assim, muito surpreendente. Tocante, né? Tocante. E eu aprendi a falar umas palavras em japonês, assim, então eu conseguia fazer o baile como é. Todo mundo para a direita, todo mundo para a Olha, esquerda. você tá bem. Agora todo Legal. mundo gira, agora tudo em japonês. Agora todo Tudo. mundo sei lá o quê. Tá vendo? E aí foi, assim, experiência incrível. Fiz Tóquio, fiz, não vou lembrar, né, ainda mais, fiz Nagoya, fiz um templo japonês. Ah, que demais. Ótimo. Eu fiz coisas incríveis, assim. Foram experiências lindas. Imagino você, sugoi desu, né? Todo mundo, Olha ele! Eu não sei nem o que você está gente. falando, obrigada, mas era mais ou menos isso. Legal, legal demais, sugoi desu, né? Exatamente. Então era por aí. E eles piravam. Fiz uma espécie de Brazilian Day também lá, em Tóquio. Enfim, mas eu fiz Tunísia, eu fiz África do Sul, fiz Angola, fiz Alemanha ano passado. E o mais legal é você entender as culturas, Sim. né? As pessoas e o movimento. Enfim,
conhecer outros músicos também, que às vezes rola, Também, né? também. Alguém vai assistir teu show, é uma pessoa boa, É. né? Você troca uma Sempre ideia. rola, sempre rola. Isso, eu acho que é bacana essa troca. É. Então, assim, tem essa história fora do país, que eu quero, obviamente, ampliar e deixar mais sólida Com ainda. certeza. A minha ideia para esse meu próximo disco tem tudo a ver com isso, né? Em todos os sentidos. Eu quero que ele chegue muito, né? Gordinho, bonitão, tipo, saudável, sorridente. Eu tenho muito essa necessidade de falar sobre coisas boas. Uhum. Até a gente já estava pensando no próximo clipe, acabou de sair esse, mas eu estava pensando no próximo, e no próximo alguém falou assim, tem um momento que alguém pode brigar, não sei o que. Eu falei, não. Falei, comigo ninguém briga. Já estamos com... Sempre. Eu tô fugindo de... Tô fugindo. Só- Tudo tem que ser paz, amor, realização, prosperidade, Isso aí. vibração boa. Vamos pra frente, Espiritual gente. vibe, entendeu? Você vai juntar, você vai lançar singles e quando é que você lança o álbum? Você fecha um álbum? Eu acho que eu fecho um álbum entre maio e junho. Tá. E eu lanço mais 2 singles depois desse agora, de legal. 2 inéditas. 2 inéditas que eu também escrevi. Isso- Que é isso uma que a gente- novidade Ah, que pra legal. mim. Isso que eu queria saber como a gente é. quer saber Manda, sobre manda, isso. manda Não, a essa. gente quer saber sobre a Paula compositora Paula também. compositora. Paula compositora é muito tímida, porque eu sempre, quando eu vou compor, eu penso no Chico Buarque. Aí tudo fica estranho, entende? Tudo fica meio assim. Não, né, Ai, Paula? não Não, gostei. para, né? Mas aí eu tenho composições do meu primeiro trabalho solo, com o próprio Bernardo Vilhena, com Ed Mota, com o Seu Jorge. Aí agora, tem uma hora que, para você realmente expressar aquilo que você está sentindo, você precisa colocar a mão. Por mais que você explique para alguém, é impossível a pessoa sentir aquilo que você está sentindo. Né? E o momento que você está vivendo. Sem dúvida. Então eu entendi que eu precisava colocar a mão na massa e agora eu estou fazendo uns encontros. Massa. Não sei se você conhece o Iveson. Conheço. Fiz agora uma com o Iveson e com o Edinho, que é meu músico. Fiz com a Ilana Dara e a Jenny Mosello também, essas duas próximas que vão entrar, junto com o Duane. Aham. E estou muito animada, assim, porque agora tem uma hora também que se entende um novo caminho, né? Sim. Que normalmente, às vezes, você fica muito pensando de uma maneira solo. E tem uma coisa que quando você divide, principalmente com gente que faz muita música o tempo inteiro, isso funciona de uma Abre, né? maneira melhor. Legal. Então agora praticamente eu acredito, né? Vamos ver, se tudo der certo, eu estarei mais presente como compositora. Maravilha. Neste próximo trabalho também tem música inédita com Lued Luna, Olha. com Zélia Duncan, Aham. com Malu Magalhães, Raquel Reis. Emicida tá me prometendo mais uma. Ó. Vamos ver. Aguardem. Fico chamando sempre Leandro, bom dia, Leandro, bom dia, dia. Lô. Manda emoji. Hã? Manda Manda emoji pra figurinha. ele. Exatamente, que é só um alô. Ele já Eu sabe gosto o de um que é. emoji que tem a Maria Bethânia levantando a saia e Olha dando uma aí. sambadinha. Esse emoji Esse é é muito muito bom. bom. Esse aí pode ser, tô aguardando. E, aí, tem, qual e tem foi? da Fernanda Montenegro também. Faz assim. Então eu vou mandando esses pra galera, entendeu? Mas vai rolar Sim. porque tem uma hora também que, sei lá, a gente se levando mais a sério, mas ao mesmo tempo não se levando tão a sério, as coisas fluem de uma maneira mais gostosas, né? E também com o tempo a gente vai se tornando mais doce e mais humano, né? E também, dependendo das coisas que acontecem na vida da gente, a gente fala, opa, isso aqui importa, isso aqui não. E eu acho que eu tô muito nessa fase, assim, do que realmente vale a pena, do que realmente me faz bem, do que importa, e tudo isso faz com que o universo vá abrindo, assim, novas janelinhas iluminadas, Sim. né? Escolhendo tuas lutas, né? Vamos dizer assim. Escolhendo as lutas. Exatamente. É isso, Zé. Tipo, Deixa eu perguntar uma coisa. A gente falando do teu lado compositora, mas o lado intérprete, Paula, qual o Ai, é o meu critério? lado Então, qual o critério, tipo, essa música eu vou cantar, essa eu não vou cantar, essa não me sinto bem, putz, essa aqui eu quero muito. Como é que você seleciona eu acho que suas escolhas? eu acho que primeiro é aquilo que bate na gente, Tá. independente do racional. Depois eu dou uma analisadinha na letra, se aquilo sai da minha boca, Tá. né? E às vezes tem gente que inclusive
Imagina, eu fico pedindo música para os compositores e falo assim, isso aqui não sai da minha boca. A pessoa fala, Tem gente que fala, vou tentar mudar, e a gente fala, então, mas sai da minha, entendeu? então. Tem de tudo, né? Sim. Mas eu só canto aquilo que sai da minha boca, assim, que eu me sinto confortável para dizer. bom. E eu realmente busco coisas positivas. Eu nunca vou sofrer por um amor em alguma música. Não vou. Eu me recuso, eu acho inadmissível. É tudo tipo assim, não quer, problema seu, que é exatamente a história do meu guarda-chuva. Entendeu? Então eu gosto dessa coisa assim, muito liberta, de muita segurança e de muita paz, assim, né? Então eu acho que esses são os critérios. E coisas que a minha interpretação caiba ali, né? Porque existem músicas que você ama, mas não é para você. Por mais que você ame, nem tudo que você ama é para você. E aí eu busco isso também. Tem músicas que eu também tento equilibrar, assim, num disco, num álbum. Eu preciso cantar o tempo inteiro? Não. Cantar, não. Então hoje eu consigo equilibrar. Tem coisa que eu quase estou falando, tem coisa que eu canto médio, tem coisa que eu posso soltar a voz e colocar ali uma extensão maior. Tudo é o tempo, né? Porque no meu primeiro disco, por exemplo, eu queria cantar. Ah, meu Deus! Quero mostrar aqui eu vim. Nossa, né? eu tinha que cantar, eu tinha que colocar pra fora, eu tinha que... E tudo era muito visceral. E não tinha nem nada racional, assim. Era uma coisa de sentir. E hoje, obviamente, eu consigo fazer uma matemática, assim, né? E pensar também no show. Eu gosto de pensar no álbum pensando no show. Para onde vai, né? Em que momento eu preciso fazer com que isso cresça? O que as pessoas precisam ouvir? Já estou falando disso aqui, quero falar daquilo ali. Então tem uma matemáticazinha assim que eu tento pensar. Às vezes dá certo, às vezes não, mas hoje eu estou mais racional nesse sentido. Mas falando de todas as suas vivências, assim, eu lembrei dessa vivência com o seu Jorge. Eu queria que você contasse um pouco desses trabalhos, dessa parceria, dessa amizade também. Olha, o Jorge é uma das pessoas mais importantes, assim, na minha formação e na questão de me mostrar novos lugares sonoros. Então, eu conheci o Jorge no palco. Eu estava num show no Sesc Pompeia, da banda Manimal. Eu conheci os meninos ali e me chamaram. Eu estava muito apaixonadinha, eu lembro. Eu estava com um namoradinho, assim. Eu estava muito apaixonadinha. Nossa, eu estava tipo assim, ai meu Deus. Ai, meu Deus, traumatizada. Eu estava. Ai. No show do seu Jorge. Aí, não, era o show da banda Manimal. Ah, show do... tá ok. Até então, não sabia da existência de Jorge, que estaria em São Paulo. Sabia assim, eu via passando Farofa Carioca, mas aquilo ali para mim era muita informação. E lembro que passava na MTV, mas eu não entendia muito bem. Então não estava ligada naquilo. Sim. Aí quando eu estava lá apaixonadinha, banda Manimal tocando, isso aqui, aí de repente entra o Jorge cantando A Carne. Pronto. Aí eu senti assim, eu fiquei tão impressionada, fiquei tão mexida com aquela presença, com aquela voz. Eu nunca tinha visto nada igual presencialmente. E aí acabou o amor, não lembro mais namoradinho. Fiquei assim, ó. Aí fiquei fixada naquilo, hipnotizada. Ele saiu do palco, aí eu só ficava com aquela história na minha cabeça. E aí a banda Manimal, obviamente, no final do show, chama quem tá lá que canta para dar canja. Aí eu pensei, ai meu Deus do céu. Mas fui, porque fica uma coisa muito desagradável não ir. Fui, mas sabendo que o Jorge ia voltar. E eu tava preocupada com aquilo. Aí eu fui do lado do batera e fiquei cantando bem baixinho, assim, só fazendo... Aí, Jorge estava na frente, olhou para trás. Eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Desafinei, não percebi. Entendeu? Tá. Por que a gente sempre pensa que fez alguma coisa errada? Então. Porque a gente fica intimidado com pessoas que a gente se impressiona. Tá. E... Na verdade, eu ia falar uma palavra estranha aqui, mas eu não vou falar. Pode falar. Foi o que eu senti. Não, eu senti assim, tipo, fiz uma cagada. Tá. Aí, Fiz alguma cagada.
Aí fiquei assim, aí o que o Jorge fez? Saiu e veio do meu lado. E aquela presença, porque ele quando quer ser sério, né? Ele fica muito sério, sem você conhecer, você não sabe exatamente o que significa aquilo. Aí ele foi chegando e aí ele veio cantar do meu lado. Aí a gente cantou. Pronto. Aí a gente cantou. Aí acabou o show, a gente já foi pro camarim conversando. Aí tinham outros amigos e tinha uma amiga muito legal que fazia festinhas. Sempre tem aquelas pessoas que unem as pessoas fazendo festas pós-show. E ela fazia feijoada após o show. Então fomos para a casa dela e ficamos até às 5 da manhã conversando. E lá ele me mostrou 3 músicas que entraram no meu primeiro disco, que ainda nem estava certo. Que é Tive Razão, Quero Ver Você no Baile e Mangueira. E aí tivemos essa parceria e a partir daí ele entendeu que eu deveria ter um trabalho solo. Mas isso foi, vou ser obrigada a falar de data aqui. Eu detesto falar de data porque data revela muitas coisas, mas enfim. Isso foi em 96. Eu fui lançar meu primeiro disco em 2001. Nossa, tempo, né? Pois é. Tempo depois. E nesse período, ele inventou o show solo meu no Rio de Janeiro. Eu ia para o show do Farofa Carioca. Eu entendi o Rio de Janeiro através do Jorge. Tá. Eu ficava hospedada na casa dele, é importante dizer que tinha a Fernanda, a mulher dele, porque quando eu falo ficava lá, as pessoas não entendem exatamente Você estava que impressionada. relação é essa. Estava impressionada. Ele Sim. chegava e aí, entendeu? tudo bem, e é isso aí. Não, eu ficava Fernanda, vários pitbulls, ele em Santa Teresa, outro momento de vida. Tinham acho que 16 pitbulls que o dono da casa criava. Eu morria de medo. Era pitbull. Falava, gente, se pitbull entrar aqui, já era, enfim. Aí ficávamos lá, e aí ele criava, e lá eu conheci Roger, conheci Duane, conheci Gabriel Moura, e enfim, tudo aconteceu até que achei Bernardo Vilhena me achou, na verdade, e Bernardo Vilhena ainda falou para mim, Paula, tô querendo contratar X pessoa para fazer parte da Tal Motown. E eu falei, não. É o Jorge, a não ser que você tenha dinheiro para os dois. Aí, no final, contratou Jorge. E no Samba Esporte Fino, de Jorge, tem uma dedicação. Dedico esse disco a Paula Lima. Então, a gente tem uma relação muito legal, assim. Tá bem de amigo, né? Tô bem. Ótimo. Saindo um pouco da música, eu lembro de Ídolos. Fala um pouquinho dessa passagem que aí é para além da música, mas estando, entre aspas, na música, né? Julgando, né? Eu era muito conhecida por um grupo de pessoas que adoravam a música. Então, elas me encontraram e falavam, eu ouvi seu álbum e tal. E, de repente, virou outra coisa, assim, de eu estar em qualquer lugar e as pessoas meio andarem atrás de mim dentro de mercado. E eu sempre tive uma vida muito minha, né? Entendi. Então, eu fiquei um pouco assustada com isso, mas a minha escolha aconteceu porque eu era muito fã do American Idol e eu pirava no Simon naquele momento ali. Eu achava assim, e eu pensava, quando eu ouvi ele falando, que eu adoraria que alguém tivesse me dito coisas lá atrás que eu teria ganho muito mais tempo e teria avançado muito mais. Então, essa era a minha questão, de ver as grandes vozes e descobrir aquilo. Quando eu entrei, eu esqueci que tinha a parte do programa que era a parte engraçada, né? Que só tem a palhaçada, tal, para chamar a atenção da audiência. Sim. Esse era o mote. E aí, aquilo eu não gostava. Eu ficava muito cansada, porque a gente acordava às 6 da manhã, começava a gravar 8, parava 8 da noite, tinha 40 minutos de almoço, e eram 300 pessoas em cada cidade, pós a tal da repescagem, né? Enfim, da peneira. Mas foi uma experiência interessante em que sentido? Eu realmente conheci grandes talentos. Eu entendi como funciona a TV, né? Os bastidores. Você não sabia, né? Não sabia. Você cria uma persona lá, né? Exatamente. Não tinha uma direção teatral, que muita gente me pergunta, estou contando tudo aqui. Não tinha assim, você tem que ser o jurado bonzinho, você tem que ser o ruim, você tem... Não, as pessoas eram o que eram. O Calainho sempre foi um cara muito bem-humorado, engraçado. O Marco sempre foi aquela pessoa mais dura. E eu, inicialmente, estava levando muito a sério a questão de encontrar alguém. Então, o primeiro ano, eu fui uma pessoa
dura, mais seca e mais objetiva. O segundo ano eu entendi que era TV. E entendi também que eu era cantora, que Jorge Ben me chamou para falar isso. Entendi que eu era cantora e que, na verdade, eu deveria pensar e agir como eu gostaria que agissem comigo. E aí eu fui uma pessoa mais... Relax na coisa. Mas que o Jorge Benjor que te deu esse toque? Foi. Eu encontrei com ele, a gente foi fazer um show juntos. E aí eu perguntei para ele o que ele estava achando e ele falou exatamente isso. Então ele foi assim, o melhor amigo, né? E aí mudou toda a minha perspectiva, o meu entendimento. E engraçado que eu já estava fazendo há um ano o programa, mas ninguém me disse isso. Tá, entendi. Só ele, entendeu? E você que está em TV, você sabe exatamente há muito tempo, o significado disso, né? E aí, tanto que eu fico... Tem muito meme ainda que rola, né? No YouTube e tal, não sei o quê. E às vezes eu fico um pouco chocada com as minhas reações. Em geral, são memes que eu tô tipo... Ai, você é lindo, fofinho, gostoso, mas sim ou não. Mas às vezes tem um meme mais duro e aí alguém me dá uma atacadinha, assim. Sim. Mas o motivo é que inicialmente eu pensava em música e depois eu pensei em TV, em público, em música, entretenimento. Né? Então foi um momento assim de descoberta e de aprendizado também. E obviamente tem um lado bom que eu fiquei mais conhecida, né, depois disso. Sim. Mas eu gostaria de ter aproveitado melhor esse momento para a música, para minha música, né? E eu também não tinha a cabeça que eu tenho hoje, do conteúdo. E também não tinha essa coisa de rede, internet, que tudo é tão fugaz, tão voraz, tão rápido, tal, entendeu? Então a gente ficava realmente assim, gravava um disco, depois de 2 anos ou 3, gravava outro, né? E se fosse hoje, por exemplo, teriam algumas alterações. Mas essa é a minha história com a TV. Tá. E tem outra história com a TV. Fala. Eu fui comentarista de carnaval. Ah, isso é legal, hein? Na Globo. E foi muito legal. Fiquei 3 anos fazendo a parte jornalística do carnaval junto ali no SP1, junto com César Tralli. Tá. Sentava ali, né, durante 3 meses, todos os dias, para falar de todas as escolas de samba, o que elas iam apresentar, qual era o conceito, qual era a história, falava do diretor, enfim. E aí depois, no dia do desfile, eu também ficava nas 2 noites e eu estudava muito. Eu pegava várias apostilas, porque eu pensava, bom, eu sou intermediária entre escola e público. Então eu vou traduzir isso. Eu vou traduzir isso. Isso foi muito legal. Nossa, e você tem expertise, né? Porque é o que eu te falei. Aí a gente volta para... Não tinha. Mas a gente volta para Paula, que eu digo, com tanta informação, né? De falar dos músicos variados e tal, aí a tua carreira, aí o samba rock e pum, carnaval. Tudo bem que é diferente. É bem diferente. Mas estudando, você tinha dentro. Estudando, tudo vai bem. Né? Sim. Mas eu me dedicava bastante, assim. Era uma coisa que eu levava muito a sério. Que legal. Eu adorava fazer essa ponte, ser essa pessoa e estar nas escolas. E é engraçado que eu, como mulher preta, né? As pessoas imaginam que o carnaval faça parte da minha vida. Não, mulher preta, tipo samba, carnaval, tal. E não tem nada a ver, assim. Era uma coisa muito distante que eu me apaixonei vivendo ali naquele momento, que foi muito legal. E por falar nisso, você quer falar de Rita Lee, já que ela falou Com certeza. Já que ela falou de carnaval? Já que ela falou de carnaval. Não, porque eu fico bobo, né, com a Paula, exatamente isso. A versatilidade de informações, principalmente. Parece que você não fecha nenhuma caixinha, você não fecha nenhuma gaveta, né? Perfeito, Zé, eu gostei disso. Não fecha nenhuma caixinha. Você não fecha nenhuma caixinha. E a Rita Lee, eu sei que é muito importante, você fez o Soul Lee, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu aceito desafios e me jogo em coisas que me fazem bem e mexem comigo, independente exatamente de onde elas vieram. Tá. Né? Então, assim como eu amo Jorge Ben, eu amo Rita Lee. Assim como eu amo estúdio e essa introspecção, que apesar de ser assim, eu sou uma pessoa introspectiva,
Eu amo estar diante da TV falando de carnaval. Fiz, inclusive, o musical Brasilis, comemorando 60 anos do Maurício de Souza. E aí, ao lado de Fafi Siqueira, eu fui a segunda protagonista, né? E cantando músicas diferentes e uma coisa para crianças, que é uma paixão que eu tenho. Eu amo criança. Mas falando de Soul Lee, em 2019, eu queria muito cantar alguma mulher forte. E aí pensei em Dona Ivone Lara, que eu já tinha feito coisas com ela e que ela pediu para fazer, inclusive, um disco de samba que saiu por conta dela. Mas eu queria me aproximar de um outro público também. E aí eu falei, Rita Lee, com a poesia dela, a história, o ativismo, o lado politizado, o lado sarcástico, o lado ultrafeminino, o lado feminista. Essa mulher com essa escrita e com essas canções tão atemporais e tão pops, né, de uma maneira geral. Eu falei assim, vou cantar. E aí eu fui ali resgatar na minha memória os momentos que eu vi aquela mulher com cabelo vermelho, com gota, com uma maquiagem toda louca. E eu lembro que a sensação que eu tinha era tipo, essa mulher é livre. Eu gosto dessa palavra liberdade, eu gosto de ser livre. E aquilo ali me chamava tanta atenção, falei, vou mergulhar na história de Rita. Obviamente, a gente já tem no inconsciente, né? Ou no nosso consciente, milhares de músicas da Rita que a gente sabe cantar. Só que aí eu pesquisei um pouco mais para chegar nesse repertório, independente de ser assim, o lado A, o lado B. Eu falei, eu quero coisas que realmente mexam comigo. E pensei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no esqueleto, né, a música, a canção em si, esquecer de toda a instrumentação e trazer para o meu habitat natural. Ah, interessante. Por isso que chama Soul Lee, porque aí eu trouxe, tudo é black. E aí eu falei, vou fazer um black and roll. Bem legal. Black and roll. E aí ficou minha cara e eu fiquei completamente apaixonada por esse show. Como foi em 2019, Rita estava entre nós aqui, porque ela está entre nós, né? Mas ela estava aqui e ela aprovou, ficou sabendo. Eu fiquei um pouco tímida, assim, alguém até perguntou para mim, você não vai convidar a Rita? Eu falei, vou convidar quando estiver quente. Quente. E aí foi um sucesso. Eu, inclusive, tive momentos que eu nunca havia vivido na minha própria carreira, porque, obviamente, a Rita é um hit em pessoa. Então, você, na primeira música, no seu primeiro A, todo mundo canta junto, até o bis, é uma coisa de arrepiar, assim. E, assim, foi uma catarse o show. E aí esse show continuou até que chegou a pandemia, ele parou. Pós-pandemia, eu tive encontros, né? Teve o Acoustic Sessions do Grammy Latino, teve... O Beto Lee. Você cantou, com né? Beto Lee, fizemos até Réveillon, eu e Beto Lee. Enfim, a Rita sempre foi como se fosse um farol, assim, uma estrelinha da sorte, sabe? Tipo, abrindo caminhos, assim. E foi bom porque também era um hiato da minha construção particular. E aí eu tinha a Rita como um grande lugar de empoderamento. Que quando eu canto, eu sinto isso. Eu tô cantando essa mulher foda. Essa mulher... Cara, que mulher! E aí, essa coisa do espírito e detalhe. Esqueci de contar. O meu primeiro encontro com a Rita foi no Dia Internacional da Mulher, no Parque de Ibirapuera, com a Orquestra Feminina da Avon. Ah, pensei que fosse no Mulheres, não. Não. Não, tá. Era eu, ela e Zélia. Ah, que legal. E a Rita, eu até postei um dia no Instagram, porque ela ficava me olhando e falava assim, ai, você é tão bonita. Ai, eu queria ter essa pele. Ai, eu queria ter esse cabelo. Ai, essa voz. Ai, meu Deus. E tal. E no bastidor, eu lembro que uma hora a gente estava conversando e eu estava falando muito do meu casamento, da minha felicidade e tal. E ela me chamou de canto para me dar uns toques, assim, sabe? E aí já tinha a ver com o lado pessoal, assim, do que ela achava que valia a pena e do que não.
Então, eu achei uma mulher tão, além de tudo, né, o pessoal, tão Sensível. humana, tão sensível, tão acessível e tão Total. generosa, que tudo aquilo foi muito marcante para mim. Mas olha, queria agradecer Eu demais, amei. Paula. Que Poxa. Que delícia falar com vocês. Adorei você vir conversar. Queria te perguntar mais coisas, mas nós vamos fazer um Paula Lima 2 a missão. qualquer Olha, dia, tá prometido, tá? hein? Mesmo No porque, álbum, exatamente, no mesmo porque álbum. tem o álbum, Aham. né? E o álbum vai estar junto com uma turnê? Como é que você vai fazer? Ah, eu espero que sim, né? Sim, né? A gente quer tudo, Ela né, não Bebé? Você para, sabe. aham. Né? A gente quer ir pra estrada e poder cantar. Eu gosto muito de palco. Tá. Então, é sempre um prazer, assim. Muito obrigado. Muito obrigada. Paula Assistam. Lima. Paula Lima. Não, Encerra vocês precisam daquele convidar, jeito. Não, vocês precisam convidar Ah. as pessoas ouvirem o universo que habita em mim. Com Então certeza. mostrando, inclusive, aparece aqui o tempo E inteiro. o clipe, né? Sim. Que Ah, tá... eu queria falar também do Blue Note, que eu achei tão legal aquele vídeo, mas enfim, nós vamos ter que fazer outra Gente, coisa. A gente É, faz. não, É porque também, eu né? falo pouco, desculpa. Não, ó, a então- gente adora que você fale. entendeu? Lembrando, o trabalho da Paula vai sair da seguinte forma, ela está lançando singles, vai lançar mais 2 e depois ela fecha um álbum e você vai encontrar em todas as plataformas de Em streaming. todos os lugares Exatamente. possíveis e imagináveis. Gente, não perde. Acompanha a Paula Lima, pelo amor de Deus, você é maravilhosa. Obrigada por ter chegado até aqui. Comenta aí o que você mais curte na Paula Lima, histórias. Compartilha com a gente, entendeu? Engaja. E muito obrigada. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Paula, obrigado, meu amor. Obrigada, Paula. Obrigado. Maravilhosa. Qual?